Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, mais uma vez juntos nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, essa noite chuvosa, graças a Deus, né? E mesmo apesar da chuva, vocês estão aqui conosco para estudar essa doutrina tão importante. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nosso estudo, como você já sabe, é de perguntas e respostas. Nossos facilitadores estão nas laterais. Basta levantar a mão para que vocês possam estar fazendo as suas perguntas. E eu e o meu amigo Ives, a quem eu aproveito a oportunidade para agradecer a presença, tentaremos responder aqui a todos vocês. Quero aproveitar também para cumprimentar os internautas. Esse nosso estudo ele é gravado e disponibilizado no nosso site. E nós temos recebido uma quantidade muito grande, são centenas de e-mails que nós recebemos aqui todas as semanas, agradecendo a cada um dos participantes aqui pelo esse estudo e também fazendo as suas perguntas pelo e-mail. Tanto o estudo quanto as palestras são disponibilizadas no site. Portanto, um bom estudo para todos nós. Vamos começar com o Ives. Fique à vontade. Muito obrigado a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Sempre bom estar aqui. As perguntas que me chegaram agora são duas que abordam o mesmo assunto. Então nós vamos aproveitar e fazer uma resposta só, dentro das duas perguntas que querem perguntar a mesma coisa. A primeira diz assim: se somos mais do que um corpo, temos um espírito, por que seria errado o homossexualismo? A segunda é o seguinte: qual é a visão espírita sobre o homossexualismo? Bom, nós temos que perceber, a princípio, que a doutrina espírita é uma doutrina que trabalha a imortalidade da alma, as inúmeras existências. Então ninguém nós estamos temporariamente nas condições em que nós nos encontramos. Então, a princípio, nós devemos refletir que ninguém é homossexual, ninguém é mulher, ninguém é homem. Nós estamos transitoriamente ocupando aquela polaridade sexual a fim de que nós possamos extrair delas o aprendizado que a ela é devido. Então, existem aprendizados na evolução que somente a polaridade masculina tem a nos oferecer. E existem outros aprendizados na evolução que somente a polaridade feminina tem a nos oferecer. Como nós somos seres em constante aperfeiçoamento e evolução, nós precisamos lançar mão de todos esses mecanismos a fim de que nós possamos solidificar a nossa evolução espiritual. Com relação à homossexualidade, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele aborda a questão. Ele nos fala que muitas vezes o homossexual ele está inserido em questões kármicas de causa e efeito. Quando existe o abuso do sexo oposto, aquele espírito, muitas das vezes, ele reencarna em um sexo diferente, com psiquismo vinculado ao sexo anterior. E nisso há um desajuste, nisso há, vamos dizer assim, uma desarmonia, em que o ser em evolução precisa rearticular a sua caminhada dentro de um equilíbrio, dentro de uma sensatez na boa vivência da sua sexualidade. Então, Emmanuel trata desse aspecto no livro Vida e Sexo. E nós interiorizamos isso, porque não é a condição de homossexual que vai dizer que você está errado, não. Isso aí a gente tem que tirar de mente. O que vai dizer que você está caminhando ou não conforme as leis de Deus que se encontram na nossa consciência é a aplicação que você faz da sexualidade. Independente que você seja hétero ou se você seja homo. Porque do que é mais importante?
Um heterossexual promíscuo ou um homossexual equilibrado perante as leis de Deus? Então Deus não olha como você está transitoriamente falando. Ele olha o que você está fazendo naquela condição que você se encontra. Se você está fazendo bom uso, né, dos recursos, das possibilidades que você tem, ou se você não está fazendo bom uso daquilo que te foi dado. Então não é que o homossexualismo é errado. A visão da doutrina espírita é essa. A visão da doutrina espírita é que nós procuremos desempenhar uma boa vivência no campo da sexualidade, independente da polaridade sexual em que nós nos encontramos. No prefácio do livro Vida e Sexo, Emmanuel diz o seguinte: não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito a si mesmo e aos outros, não impulso livre, mas responsabilidade, não indisciplina, mas controle. Fora disso é teorizar simplesmente e ter que reaprender com a experiência tantas vezes quanto se fizerem necessários. Então, dentro desse roteiro que Emmanuel nos passa de boa vivência sexual, é que nós devemos nos pautar. Tá certo? Então a visão da doutrina espírita, ela se encaixa com equilíbrio, com a sensatez, e não com os nossos estados transitórios das quais a gente se encontra. Muito bem, meus queridos. Pergunta interessante que nos chega aqui. Como o espírito é imortal, quando é que o nosso corpo físico começa a morrer, nosso envoltório? Olha só, como o espírito é imortal, quando é que o nosso corpo começa a morrer? Começa a morrer no dia que a gente nasce. A contagem é regressiva. No dia que você nasce, você já começa a morrer. Cada dia é menos um dia. Olha só, de vida física. Mas é mais um dia de experiência espiritual. Então, a contagem é... Você tem tantos mil dias, né? Tantos milhares de dias. Aí é menos um, menos dois, menos três, até chegar naquilo que você já estava pré-programado quando nós nascemos. Existe, nós todos, meus queridos, nós temos uma programação no plano espiritual quando nós vamos reencarnar. Então, cada um aqui tem um tempo de vida útil aqui no plano físico. Esse corpo físico, ele tem um tempo de vida orgânica. E ele vai sendo utilizado no decorrer da nossa existência terrena, e ele vai diminuindo ali, se desgastando, e vai chegar um dia que nós vamos desencarnar. Os nossos amigos espirituais fazem uma analogia interessante, que é como uma lâmpada. No caso de morte natural, é como uma lâmpada que vai se apagando pela falta de energia elétrica. Diferente de uma morte trágica, de um suicídio, por exemplo, né? Que aí já você está antecipando, em algumas situações ali, no suicídio, por exemplo, aquele tempo que você tinha aqui de vida ainda no plano físico. Então, todos nós vamos desencarnar. Uns vão viver 80 anos, outros 90, outros 100, alguns 100 e uns quebradinhos, né? Daquele caquinho garrado, que corpinho velhinho, já não está aguentando mais nada, mas não larga, né? O corpo é meu, não vou largar de jeito nenhum. Está arrastando aquele caquinho ali, mas está ali agarradinho nele. Mas uma hora vai desencarnar. Não tem como, porque isso é uma coisa natural. Alguém aqui já foi numa festa de aniversário? Ontem eu fui numa festa de aniversário. Você vê que festão. Quantos anos que o aniversário a gente estava fazendo? 180. Não existe. Porque isso é contra as leis naturais. Né? 100 e poucos anos é o máximo que o indivíduo, o ser humano, vive no plano físico. A questão é, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo físico? Tem gente que usa mal. Nosso corpo é como se, ele tem esse tempo, é como se fosse uma pilha, uma bateria de lanterna. Você vai usando a lanterna, ela vai
acabando a energia, acabando, e uma hora acaba a pilha. Nosso corpo é a mesma coisa. Nós vamos esgotando essa energia, esse fluido vital que nós temos. Só que alguns usam a lanterna de dia. E aí a pilha vai acabar mais depressa. Agora, a analogia é, o que nós estamos fazendo então com o nosso corpo? Será que nós estamos usando muito bem o nosso corpo? Ou será que nós estamos então aqui gastando mais o nosso corpo físico sem realmente necessidade? Fazendo mau uso aqui do nosso corpo. Por exemplo, a pessoa está aqui vivendo nessa reencarnação e está bebendo, fumando, usando drogas, tendo uma vida totalmente desregrada. E aí você começa a maltratar esse corpo físico. E aí, se você era para viver 90 anos, pelo mau uso que você fez do seu corpo, através dos vícios, por exemplo, você vai desencarnar lá com 60, com 50, às vezes até menos, vai contrair doenças terríveis. E aí isso aí chama-se suicídio inconsciente ou suicídio involuntário, porque você está matando o seu corpo. Apesar de ter a consciência, o conhecimento que hoje a medicina nos oferece, pelo estudo, né, que ela já está, pelo grau que já está no seu processo evolutivo, está muito evoluída a nossa ciência médica, nós sabemos que hoje fumar faz mal, nós sabemos que beber faz mal, nós sabemos que usar drogas faz mal, mas mesmo assim você está usando. Isso é matar o nosso corpo físico. Então, meus queridos, nós temos que viver a nossa vida, cuidar desse corpo físico com bom senso, cuidar desse envoltório carnal aqui muito bem, porque ele nos foi emprestado por Deus. E nós, quando desencarnarmos, temos que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de um corpo físico, para que nós pudéssemos, então, vencer as nossas provas e as nossas expiações. Quero aproveitar para convidá-los, a vocês e aos internautas que nos assistem, né, também, que possam acessar o site. Lá tem 2 palestras que a gente fala muito sobre esse tema. Uma chama Velório, na hora do adeus. A gente fala sobre a questão da morte, do enterro, o que acontece na hora do velório, o que acontece depois do enterro. E a outra chama Suicídio e Suas Consequências, onde abordamos também temas ligados a essa pergunta que nos foi feita. É isso, meus amigos. Pergunta que nos chega é uma pergunta boa, que diz assim: como objetos inanimados podem interagir com seres espirituais? Bom, se a gente for lá no capítulo 2, se eu não me engano, lá do Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec estuda os fenômenos de transporte, ele vai fazer uma abordagem sobre uma coisa conhecida como magnetismo. Magnetismo é algo que todos nós possuímos, é aquilo que nós nos utilizamos no momento do passe, por exemplo, no momento de uma prece. Nós estamos a todo momento enviando magnetismo, né, e recebendo magnetismo, vamos dizer assim. Existem espíritos que eles conseguem, pelo poder da sua vida mental, pelo poder da mente, ter um maior controle na manipulação desse magnetismo. Isso é tão importante que no início da codificação, lá na cidade antes da codificação espírita, por exemplo, com aqueles primeiros fenômenos que foram acontecendo, que foram para o despertar da população, da humanidade, para uma nova proposta que estava vindo, os espíritos eles se utilizavam muito desse magnetismo para chamar a atenção dos encarnados para aquela nova proposta que viria. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel tem uma mensagem intitulada Aviso, Chegada e Entendimento. E ele divide a história da doutrina espírita, vamos dizer assim, nesses 3 períodos. O período do aviso, período da chegada e o período do entendimento. Esse período do aviso, Emmanuel se reporta a grandes profetas do espiritismo, que foram aqueles espíritos que reencarnaram antes da codificação kardeciana para começarem a preparar o terreno para a nova revelação que viria. Porque em toda revelação
é necessário com que haja um preparo do terreno antes, para que o nosso psiquismo ele possa estar adaptado àquela nova informação que vai chegar. Porque se não há um preparo do psiquismo em termos de desenvolvimento de maturidade, a gente não é capaz de conceber determinado ensinamento, determinado conhecimento. Então, foram espíritos que reencarnaram com o propósito de preparar o terreno para a codificação que viria depois. E aí ele vai e cita Swedenborg, Andrew Jackson Davis, que foram grandes missionários da espiritualidade. Essa foi a parte do aviso. A parte da chegada, Emmanuel usa de uma linguagem simbólica que eu acho muito interessante, que ele fala assim, nessa parte da chegada, não faltou nem as palmas de quem chega, se referindo aos espíritos vindo naquela invasão organizada, como define Arthur Conan Doyle no livro História do Espiritualismo. Ele fala que não faltou nem as palmas de quem chega, referindo aos fenômenos de natureza física que os espíritos se utilizavam para poderem estar chamando a atenção. E a parte do entendimento, que já foi essa última etapa do espiritismo, aí sim foi iniciada com Allan Kardec. Então foi preciso, primeiro, com que a doutrina espírita, para que ela pudesse ganhar corpo e para que ela pudesse se firmar entre nós, obedecesse essas 3 etapas. Inclusive essa etapa da chegada, em que os espíritos eles batiam na mesa, em que os espíritos eles se utilizavam de ruídos para chamar a atenção. E Allan Kardec entrou nessa onda para poder tirar as primeiras informações que ele queria da parte da espiritualidade. Então era mais ou menos assim, ó. Ele perguntava para o espírito determinada questão, e se o espírito desse uma batida na mesa era sim, e se ele desse 2 era não. E assim Allan Kardec ele começou a estruturar, né, um conhecimento mais preciso daquele fenômeno que estava ocorrendo. Agora, essa interação dos objetos materiais com os seres espirituais ocorre por essa questão do magnetismo. O magnetismo que se dá através de uma interação com o meu poder pessoal, vamos dizer assim, com algo que André Luiz denomina no livro Evolução em 2 Mundos como sendo o fluido cósmico universal. Então, todos nós temos uma energia que nos é própria, a partir do nosso princípio vital, exteriorizando-se através das nossas manifestações energéticas, e existe um fluido cósmico universal das quais nós todos estamos inseridos, né? Que é uma energia, vamos dizer assim, do próprio Deus, entre aspas. Então, na interação dessa minha energia pessoal com essa energia, né, divina, cósmica universal, surge a questão do magnetismo, que pode ter uma intensidade maior, ao ponto de animar objetos inanimados, ou pode ter uma intensidade menor, a nível de causar bem-estar, por exemplo, causar refazimento, mas também prejudicar, através de uma emanação deletéria, dependendo do emprego que nós formos dar a essas energias. Então é perfeitamente possível que esses objetos inanimados, eles se interajam com os seres espirituais através disso que nós conhecemos como magnetismo. É preciso um estudo mais profundo para a gente poder estar explicando isso aqui com mais riquezas de detalhe, que muitas vezes em 5 minutos a gente não consegue. Mas espero que tenha passado pelo menos um pouco da ideia. Outra pergunta interessante. Fala assim, o que a doutrina espírita nos diz sobre os vícios? As drogas, o álcool e etc. Olha só, essa pergunta, na verdade, dá um congresso, né, gente? Não dá para responder aqui em 5 minutos, né? Mas a doutrina espírita nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Nós temos inúmeras obras codificadas aqui, desde a codificação e também obras subsidiárias da doutrina espírita, que psicografadas por diversos médiuns, inclusive o nosso querido saudoso Chico, que falam sobre essas questões das consequências
que nós vamos ter com relação aos vícios. Conforme nós até colocamos aqui na pergunta anterior, que nós respondemos uma pequena parte dela, na verdade o que acontece? Quando eu começo a prejudicar o meu corpo com os vícios, através dos vícios, ou seja, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou usando drogas, eu estou danificando o meu corpo físico. E aqui no nosso auditório, nós temos aqui a presença aqui, né, dos nossos amigos médicos aqui, que podem atestar o que eu estou dizendo, que não é aqui nenhuma novidade para os senhores e senhoras. Não é verdade? Todo mundo que sabe que fumar faz mal à saúde, que beber faz mal à saúde, que usar drogas faz mal à saúde. Vamos falar só desses três vícios, para a gente não alongar muito aqui a resposta. Todo mundo sabe disso. Mas se nós sabemos, por que a gente fuma então? Por que a gente bebe? Por que a gente usa drogas? Olha só, isso eu estou fazendo uma coisa consciente. E eu sei das consequências que eu estou trazendo aqui para o meu corpo físico. Eu estou danificando o meu corpo físico, tá certo? E isso na doutrina espírita nos ensina, é considerado como um suicídio, como a gente colocou na resposta da primeira pergunta aqui. Suicídio inconsciente ou involuntário. Inconsciente ou involuntário por quê? Porque eu não quero me matar. Eu não fumo, eu não acendo um cigarro e dou uma tragada e falo assim, hoje eu estou me suicidando. Alguém já viu alguém falar assim? Colocar uma dose de cachaça, né? E chegar lá e falar assim, hoje eu morro, né? Ninguém faz isso, né? Acabou que bebe, que delícia, né? Ali, e está bebendo, e está usando droga, e está cheirando, e está aplicando. Não é assim? E está fumando. E está suicidando. Ele está suicidando aos poucos. E aí, quando muitas pessoas ainda brincam, quando a gente fala assim, olha, o cigarro vai te matar aos poucos, mas também tem pressa de morrer. Né? Ainda brinca. E aí compra a cartela do cigarro, escolhe, né? Porque está lá assim, cigarro, esse aqui traz impotência sexual. Não, esse aqui não quer não. Câncer, não, câncer pode. Não tem problema. Problema pulmonar, não vai desse aqui. Como se a embalagem que fosse definir aquilo que você vai ter de doença. Escolhe ali pela embalagem. E tem aquelas figuras horrendas que eles colocam, o Ministério, né, o Ministério da Saúde coloca lá, o Ministério da Saúde coloca lá, justamente para inibir mais. O caboclo pega lá aquelas coisas, aquelas pessoas lá naquelas situações terríveis, aí fecha o olho, tira o cigarrinho e não se preocupa. Mas ele sabe que está acontecendo isso com ele. Da mesma forma, o álcool. Da mesma forma, aqui, as drogas. Então, quando nós fazemos isso, quando nós danificamos o nosso corpo físico, você, consequentemente, você lesiona também o seu perispírito. O perispírito é o corpo do espírito, é o que reveste o espírito. O perispírito é que dá forma ao nosso corpo físico. Quando você prejudica, quando você danifica o seu corpo físico, consequentemente, você está danificando o seu corpo perispiritual, ou perispírito, como queira. E aí você está danificando os dois corpos. E aí você vai ter aqui, também na próxima reencarnação, sequelas. Olha só. Porque você danificou o seu perispírito, na próxima reencarnação, você vai vir com problemas no seu corpo físico, porque o seu perispírito, que dá forma ao corpo físico, foi lesionado na reencarnação anterior. Nós podemos citar aqui vários exemplos, que inclusive a medicina às vezes nem consegue explicar o motivo, né, aqui. E quando você está fumando, por exemplo, você está prejudicando os seus pulmões, né, ali o seu sistema circulatório, o seu sistema respiratório. E aí você já começa a sofrer aqui sérias situações. E, consequentemente, lesiona o seu perispírito. Na próxima reencarnação, nasce cheio de problemas. Aí já nasce lá aquele problema respiratório, nasce com asma, nasce com bronquite, aquele monte de problema. Quando você está aqui, ó, bebendo, desencarna num processo terrível, e aí nasce na próxima reencarnação com sequelas. Ali com problemas no fígado. Como é que chama, doutora, a doença de quem bebe muito? Cirrose. Muito obrigado.
bom ter médico na plateia por causa disso, né? Nos ajuda a responder as perguntas aqui. E aí isso acontece. Aí nasce uma criança em tenra idade, com cirrose. Como assim? Nasceu com cirrose, um bebê ali. Aí o médico fala assim, isso é problema hereditário. Né? Aí a mãe e o pai bebe? Não, bebe não. Aí o médico começa a ficar preocupado, né? O avô e a avó bebe? Não, bebe também não. O bisavô bebe? Ih, o bisavô bebia para você ver. Comia a garrafa de tiragosto ainda. É o dito cujo reencarnando ali, ó. Não deixa de ser hereditário, né? É ele mesmo. Está reencarnando cheio de problemas. Ali nessas questões. Eu gosto de brincar que é o seguinte, que a pessoa sofre 3 vezes. Sofre enquanto está encarnado, porque está aqui bebendo, fumando, usando droga. Aí já começa a ter problema aqui. Aí dá um câncer, aí já sofre. Desencarna num processo de grande dor. Chega no plano espiritual, é considerado suicídio. Há um suicida. Vamos lembrar de quem? André Luiz. Lembra de André Luiz? Quando desencarnou, ficou durante longos 8 anos e meio no plano físico aqui, né? Contados do plano físico, lá naquelas regiões umbralinas. Depois de 8 anos e meio, foi resgatado pelo ministro Clarencio, por Lísias, levado à colônia, então, nosso lar, e ele que for um grande médico, enquanto encarnado, famoso até, chega lá, deitado lá no hospital do nosso lar, e os médicos e tudo atendendo ele lá, comentando, que pena, né, que o nosso irmão chegou aqui pelo suicídio. O André Luiz bravo, né, foi médico, o que é isso, Olha aí o meu prontuário aí, gente, tá errado. Eu não suicidei, não, vocês ficando doido. Eu era médico. Como é que eu suicidei? Eu lutei contra a minha doença. Aí vem os médicos e falam assim, meu irmão, você suicidou sim. Você bebia demais. Você comia demais. Você fumava demais. Você tinha uma vida totalmente desregrada. Você era muito nervoso. Olha os brabinhos aí, ó. Nervosinho aí. Estressadinho. Prejudica o fígado e vai por aí afora. Então é um suicídio. E aí quando reencarna com sequelas. Então você sofre aqui enquanto está encarnado, sofre no plano espiritual e sofre depois na futura reencarnação. Eu acho que é muito sofrimento para pouco suposto prazer. Não compensa. Fora isso, meus queridos, além dessa questão do sofrimento físico, do sofrimento no plano espiritual, ainda existe outras coisas, e também das sequelas nas futuras reencarnações, tem outra coisa que também que é muito complexa, e que nos traz terríveis transtornos, processos obsessivos. Quando você está nos vícios, você atrai para perto de si quem? Entidades dessa natureza. Aí você está aqui bebendo, você está aqui fumando, você está usando drogas. Quem que você acha que está perto de você ali naquele momento? Você acha que o Chico Xavier está te abraçando? E aí, amigão, tomar uma com você aqui? Você acha que o Dr. Bezerra de Beleza vai estar lá junto com você? Quem está perto de você é a entidade afim, que gosta também daquilo que você está usando. Como o espírito ele não tem mais um corpo físico, e ele ainda sente as mesmas necessidades quando estava aqui encarnado, porque não muda absolutamente nada, meus queridos. Quando nós desencarnarmos, nós seremos as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vão ficar nem mais burro, nem mais inteligente, e a gente vai ser atraído para lugares de acordo com a nossa afinidade. Se eu gostava aqui de beber, de fumar, de usar drogas, quando eu desencarnar, no plano espiritual, eu quero continuar, porque tem as mesmas vontades. E como existe o nosso livre-arbítrio, se ele não quiser receber o auxílio, via de regra não quer, ele então vai ficar perto de um encarnado que se afiniza com ele pelos mesmos gostos. E aí o caboclo está bebendo, aí ele vai beber junto, ele se aproxima perto da pessoa, que já tem uma quedinha para os vícios, né, claro, e induz ele ainda a beber mais. Por isso que a gente vê, às vezes o caboclinho lá no boteco lá, né, põe uma para mim aí, põe mais uma, põe outra, o cara não para. É uma atrás da outra. Porque tem um monte de entidade ali ligada a ele, naquele momento, fumando junto, bebendo junto. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, as sensações, sentindo as mesmas sensações. Olha só. E aí você acaba arrumando um monte de companheirinho, ali, um monte de irmãozinho perto de você,
E aí você está com aquela leva. Fora esses, ainda tem aqueles vingativos, que se aproveitam daquele momento que você está fragilizado, nos vícios, e vai colocando mais entidades perto ali. Chega perto de um caboclo, você gosta, né? Vem cá que eu vou te ajudar. Tem um caboclo ali que adora, aí pega o caboclo lá e bota perto de você. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque essa é uma das atividades que eu faço aqui nesta casa, e em tantas outras onde trabalhei como voluntário. Eu converso com os espíritos dessa natureza, tentando auxiliá-los, e muitos chegam, e olha só, muitos não são espíritos ruins, quando eu falo ruim, de coração ruim, são viciados. Quando eu falo com eles assim, ô meu irmão, você está prejudicando o nosso irmão, você está ficando perto dele aqui, eu falei, que é isso? Prejudicando ele? É meu amigo, é meu companheiro, como é que você fala uma coisa dessa? Isso é meu amigão. Ah, mas você está perto dele, está induzindo ele. Não, ele gosta, eu também gosto, eu estou triste, ele também está triste, a gente bebe, ele bebe, eu bebo junto com ele, e aí a gente fica feliz, a gente esquece os nossos problemas, é um companheiro de golo. Vamos tomar um ali no boteco? Companheiro. Fora esse, tem aqueles, então, vingativos, que vão azucrinando mais aí na nossa vida. E se o problema está difícil de resolver, a coisa vai ficando cada vez ainda mais complicada. Tem um livro que eu gostaria de sugerir leitura para vocês, chama Sexo e Destino. Livro fantástico. Esse livro, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, e também pelo Valdo Vieira, e ditado por André Luiz. Interessante desse livro que André Luiz ditou o livro, metade por um médio e metade para outro médio. Capítulos alternados. Editava um capítulo para o Chico Xavier, outro capítulo para o Valdo Vieira. Né? Um para um, outro para outro. Teve que juntar os dois médios para dar um livro. Porque não tinha nexo o livro sozinho. Olha só como que funcionam as coisas. E nesse livro, Sexo e Destino, o André Luiz nos conta histórias fantásticas. A que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida. Nessa questão dos vícios. Livro imperdível a leitura, para que nós possamos, então, repensar as nossas condutas. Então, todas as vezes que você estiver lá, pensando em tomar uma, pensando em acender um cigarrinho, pensando em usar uma droga, dá uma boa olhada à sua volta e fala assim, Nossa Senhora. Né? Porque se você pudesse ter a condição de ver o tipo de espírito que está ligado àquela pessoa por causa dos vícios, você ia sair correndo, mas é de medo. Tal a aparência terrível dessas entidades que danificam totalmente a sua forma do seu perispírito, pelo mau uso que faz dele. Então vamos repensar, meus queridos. Eu não estou dizendo que é fácil, às vezes, a pessoa parar de fumar, parar de beber, parar de usar droga. Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. Procure ajuda, tratamento homeopático, ajuda na casa espírita, o passe, água frutificada, força de vontade, enfim. Todos os métodos são importantes para que você possa se libertar, porque as consequências são realmente muito ruins. Tá certo? É isso. E procurar também, né, Sérgio, o socorro espiritual, porque eu vejo que, não sou nenhum psicoterapeuta, mas eu vejo que o vício é o sintoma, sabe? O vício é o sintoma, o vício não é a causa. Então, através desse comportamento, nós devemos remontar o que está levando àquela fuga, muitas vezes, vamos dizer assim, aquela tentativa de atenuar uma dificuldade maior que vai na intimidade. Então, os vícios, na verdade, eles são um sintoma de um problema que, a princípio, a gente não pode sondar, senão com um exame mais detalhado da vida daquele que está envolvido, né, que está inserido naquela situação. E com relação ao suicídio, eu tenho um pensamento, sabe, Sérgio, que todos nós somos, em maior ou menor grau, suicida. Porque a cada noite de sono mal dormida devido ao estresse, quanto tempo eu diminuo, né, na minha existência física? Vamos supor que a cada noite eu diminuo 3 horas na minha existência. Já é uma forma de suicídio. Dependendo da alimentação, final de semana, aquela feijoada recheada, eu como, né? Aí vem os erros através do estômago, né? Quanto tempo eu diminuo na minha existência, né? Então é por isso que André Luiz, nas suas obras, ele diz que poucos são aqueles que chegam do plano terrestre no plano espiritual com condições equilibradas, porque os nossos maus hábitos, eles encurtam a nossa estadia aqui.
Então todos nós somos, em menor grau, suicidas. Pode parecer forte, mas essa é a realidade. A pergunta que nos chega aqui é a seguinte: entidades que trabalham nos centros de macumba, candomblé e afins são espíritos que vivem na erraticidade? Os mesmos praticam o bem e o mal de acordo com as solicitações? Olha, o espírito que ele pratica tanto o bem, mas ele é capaz de praticar o mal também, não é um espírito bom, para princípio de conversa. Porque um espírito bom, ele se dá a bondade e as boas práticas, vamos dizer assim, àquelas que não estejam indo de encontro, né, com a liberdade de ninguém, né, com o prejuízo de ninguém. Então, se o espírito faz o bem, mas também faz o mal, ele é um espírito que ele não está em condições de fazer o bem, tá certo? Ele está em condição de fazer o mal, porque não dá para servir a dois senhores. E nessa fala de Jesus a gente pode aplicar nesse sentido também. Não tem como eu ser bom, mas também sendo mal. Existe uma contradição aí. Então, se o espírito ele é capaz de fazer o bem para você, né, fazendo o mal para outra pessoa, você pode ter certeza que ele está com interesses maiores nesse jogo aí. Então é bom não, vamos dizer assim, entre aspas, se misturar com essas entidades, não se comprometer, melhor dizendo, com esse tipo de entidade, né? Agora, são espíritos que vivem na erraticidade? Sim. Porque o que é erraticidade? É um termo que a gente usa e muitas vezes a pessoa não sabe o que é. Existe a Terra, plano físico, existe o plano espiritual. Erraticidade é o período que eu fico no plano espiritual antes de reencarnar. Então é o tempo. A espiritualidade denomina esse tempo, esse período entre vidas, esse período em que eu desencarno e reencarno, como sendo um período na erraticidade. Então esses espíritos, né, de terreiros de macumba, de candomblé e afins, eles se encontram sim na erraticidade, porque eles ainda haverão de reencarnar, tá certo? Então a gente tem que perceber que quando nós comentamos a respeito de macumba, candomblé, uma pergunta muito recorrente que nos chega é a seguinte: bom, se a pessoa fez um trabalho para você, se a pessoa emitiu alguma energia negativa para você, se utilizando, né, da ajuda de algum espírito, isso pode nos fazer mal? Isso é uma pergunta que comumente nos chega, né, Sérgio? E pode sim. O que a gente responde é que pode sim. Porque como nós respondemos a início, nós estamos inseridos no fluido cósmico universal, que é um emaranhado de energias. Nós estamos como se fossem peixes dentro do oceano. Nós somos os peixes e o oceano são as energias que circundam a Terra e todo o universo. Essas energias, elas podem ser, vamos dizer assim, moldadas, elas podem ser empregadas de acordo com o direcionamento que os nossos pensamentos empregam nelas. Então, pode nos fazer mal? Pode, porque nós estamos a todo momento emitindo e recebendo energias mentais. Então, se eu estou em uma posição de receptividade a uma energia negativa, né, certamente eu vou receber aquilo, porque é tudo questão de estar receptivo ou não. E isso vai depender do meu estado de sentimentos e do meu estado de pensamento. O que eu estou sentindo? O que eu ando pensando no meu dia a dia? Né? Quando eu estou lá de tarde sozinho, em casa, quando eu estou no meu serviço, o que está passando na minha cabeça? Se fosse para mim dar nota para a qualidade dos meus pensamentos, que nota eu daria? É isso que a gente tem que perguntar, né? Então, assim, se eu só penso bobagem, eu vou dar nota 0. Então, se eu penso só bobagem, certamente eu estou aberto a receber qualquer tipo de energia. Qualquer tipo de energia que seja correspondente àquele constante estado de bobagem de pensamento, vamos dizer assim. Então, macumba, ela pega nesse sentido, porque se eu estou aberto a ela, eu vou receber.
porque é em termos de correspondência vibratória que a gente fala, né? Correspondência vibratória. Um encarnado, por exemplo, só me influencia se eu estou predisposto à sua influenciação. Então o Sérgio citou aqui um exemplo. Se ele chega para mim, oi, vamos ali tomar uma cerveja, vamos usar uma droga, né? Aquilo vai funcionar? Depende. Se eu tiver receptivo àquela sugestão, vai funcionar sim. No plano espiritual, a mesma coisa. O espírito nos sugestiona para o mal. Se eu estou receptivo àquilo, eu vou cometer. Então é simples a matemática, né? Então é por isso que Jesus ele fala orai e vigiai, a fim de que nós possamos estar protegidos, né? Não somente a influências da macumba, dos trabalhos, como a pergunta aqui diz, mas protegidos contra as emanações negativas do pensamento daqueles que não nos querem bem, né? Então é por aí mais ou menos a resposta da pergunta. Uma pergunta interessante aqui. O que é desdobramento? Olha só. Desdobramento é quando nós saímos desse corpo físico, é quando o espírito sai do corpo, né? Via de regra, isso acontece mais comumente falando, é quando nós estamos dormindo. Então, os laços que ligam o perispírito ao corpo físico, eles ficam mais frouxos, mais relaxados. Então, o espírito ele fica mais livre e ele se liberta mais, então ele sai do corpo físico e fica por ali. Mas também pode acontecer quando a gente está acordado, né, em vigília, ou seja, quando nós estamos acordados, pode acontecer de nós nos desdobrarmos. Isso é mais raro, é bem mais raro acontecer. Pode acontecer com médiuns mais treinados, isso nas nossas reuniões mediúnicas, por exemplo, acontece quando nós temos médiuns de desdobramento que são levados, ele é desdobrado, ele é levado a lugares no plano espiritual, para poder resgatar espíritos sofredores que estão, às vezes, em furnas, em lugares terríveis ali, acondicionados ali, muitas vezes aprisionados, inclusive. Então, o médium, ele vai relatando para a gente aonde que a equipe espiritual está levando ele. E, pessoal, eles estão me levando aqui no lugar aqui, tem um túnel estreito aqui, tem um corredor estreito, eles estão me levando aqui uma pirambeira danada aqui. E muitas vezes o médium, enquanto espírito ali, desdobramento, ele não consegue perceber a presença dos amigos espirituais, tal a densidade fluídica também. Ele ouve a voz e a segurança, pode ir comigo, eles estão me levando. Aí muitas pessoas falam assim, mas por que acontece isso? Por que é levado um médium de desdobramento para lugares para resgatar aquele espírito, sendo por que os espíritos mesmo não vão lá e buscam ele? Porque muitas vezes aquele espírito ele está tão denso que ele não consegue perceber a presença dos socorristas, dos amigos espirituais. É necessário levar um médium em desdobramento, que está encarnado, então a sua densidade é muito maior, para que o espírito sofredor possa perceber a presença ali do médium, e ele vai relatando para a gente, estou passando no meio de um monte de gente aqui, tudo chorando, sofrendo, e eu estou fazendo, esses aqui não, pode ir mais para frente, pode ir mais para frente. Olha, aquele lá. Ele vai lá para resgatar uma pessoa, um espírito. Pode pegar ele e traz. Aí pega aquela entidade e traz para a reunião mediúnica que vai se manifestar em outro médium para receber ali as energias. Mas acontece muito mais frequentemente, praticamente com todos nós, todas as noites, é quando nós estamos dormindo. Então o espírito ele afrouxa em função de você estar mais relaxado, então ele se desdobra, ou seja, ele sai do corpo físico e fica por ali. Muitas vezes fica ali perto do corpo, com medo de abandonar o corpo, fica olhando para o corpo. Tem gente que vê a sensação, eu estou vendo meu corpo lá embaixo, e ele está ali flutuando. Outros vão lá, as Dona Maria vai lá para a cozinha, cuidar das coisas, das panelas. O homem vai lá para perto do cofre, vigiar o dinheiro. Outros vão para os lugares de afinidade, vai para as farras, né, para as boates, vai para as bebidas. Enfim, cada um vai para um lugar que gosta ali. Outros vão se aventurando, vão saindo e andando no plano espiritual por aí, é onde passa aperto. Porque no plano espiritual existe falanges de espíritos aí vagando por aí. Como eu disse para vocês, não muda absolutamente nada. É como aqui no plano físico. Se você sair à noite, aqui na nossa cidade, Divinópolis, naqueles bairros mais afastados, 2 horas da manhã, andando naquelas regiões complicadas, o que você acha que você vai encontrar? Você acha que você vai encontrar com os padres, os pastores andando por ali? Não, você vai encontrar com ladrão, viciado, não é? Assaltante, enfim.
E assim são os espíritos que se aventuram no plano espiritual. Ele acaba encontrando com falanges, ou às vezes até com inimigos dele, que estão à espreita, esperando esse momento de desdobramento, quando você vai, e a equipe espiritual ali, esses espíritos inimigos, melhor dizendo, está ali à espreita, esperando você. Quando você se afasta, eles pegam para poder bater mesmo. E aí sai o espírito, correndo, para onde? De volta para o corpo, que é a segurança dele. E aí é aquela sensação do pesadelo, aquela sensação que você tem quando você está caindo. Aí você acorda, né? Suado, né? Que cansei. Nossa, você acorda gritando, né? O que aconteceu? Eu só não sei. Tinha um monstro correndo atrás de mim. Então o que nós temos que fazer? Nos preparar para dormir. Evite aquelas situações, né? Ali durante a noite, agitadas. Pega um evangelho, vai fazer uma leitura edificante, ouvir uma boa música, relaxar, fazer sua prece, pedir para o seu amigo espiritual, que é o nosso espírito protetor, para nos levar para bons lugares, para que a gente possa ser útil em algum lugar, se preparar para dormir, que aí você não vai ter essas sensações mais, tá certo? Dá para responder uma rapidinho aqui antes, né? Diz assim, quando o dano for por acidente, agressão, entre outros, involuntário, essa lesão perispiritual também fica prejudicada? Bom, o que eu entendi pela pergunta foi o seguinte, se algo involuntário nos atinge através de acidentes, de agressões, como por exemplo um tiro que você toma, será que o nosso corpo perispiritual ele sofre as impressões? Será que eu chego no plano espiritual com um tiro no corpo, entre aspas? Isso aqui, gente, vai depender do estado de materialidade do ser. O estado de materialidade do ser. Quando Jesus ele se materializa para os apóstolos após 3 dias da sua crucificação, a primeira coisa que os apóstolos vão fazer é checar as mãos de Jesus, para ver se ele ainda se encontram com as marcas dos pregos. Evidente que não encontraram, porque o estado de materialidade de Jesus não existia. Talvez se fosse um outro espírito mais apegado ao corpo físico, essas marcas permaneceriam. Então as lesões perispirituais, elas só vão perdurar no mundo espiritual dependendo do nosso apego à matéria. Tanto é assim que muitas pessoas que são muito preocupadas com a estética corporal, que são muito apegadas à aparência do corpo físico, né? São pessoas de academia que só se preocupam com o corpo, né? Nada mal, não criticando quem faz academia, é até saudável, mas eu estou falando que a vida, que quem faz da vida isso, sabe, restringe a vida a cuidar do corpo, está plasmando mentalmente. E costumam a ficar no corpo acompanhando a sua deterioração, porque não querem abandonar aquilo que ele demorou tempo para construir, vamos dizer assim. Então, psiquicamente, ele fica ali, né? Agora, isso é uma realidade do ser? Não, porque o espírito é muito mais do que isso. Agora, ele fica restrito a essa condição, a essa circunstância, porque ele mesmo programou o seu pensamento àquela situação. Então, é tudo questão de programação mental. A nossa, vamos dizer assim, qualidade de vida espiritual, ela vai se dar dentro da qualidade de vida dos nossos pensamentos, né? Então eu vou dar um exemplo rápido aqui para que a gente possa seguir adiante com a palestra pública. Existem pessoas que, para pedir esmolas na rua, costumam a cultivar feridas assim, expostas. Isso a gente vê muito em cidade grande. Costumam até forjar determinadas feridas que deixam à mostra, né, para que as pessoas possam se sensibilizar para poder estar ajudando. Ou seja, aquela ferida não é uma ferida real, mas muitas vezes, se ela desencarna naquela situação, chega com o plano espiritual com a ferida real ali. E aí a pessoa, não, mas era só brincadeira, não tinha essa ferida ali. Mas aí a espiritualidade responde, mas você brincou durante 30 anos e a sua mente plasmou, né, na sua realidade, na sua composição perispiritual, aquilo que você se habituou.
em termos de pensamentos. Então, quanto mais apegado nós formos a isso aqui, que nós podemos ver, que nós podemos tocar, maiores serão as impressões das nossas doenças, das nossas enfermidades, dos nossos acidentes na vida além túmulo. Quanto maior for o nosso desapego, menos impressões nós levaremos dessa vida para a vida espiritual. Então, esse dano ele pode ocorrer dependendo do nível de materialidade que nós formos portadores. Muito bem. Obrigado, Ives. Quero agradecer a presença de todos vocês, também a audiência dos internautas e desejar a todos muita paz e muita luz. Muito obrigado a todos, meus amigos.